Capítulo 13. Reencarnação. Terceira parte do capítulo 13. 13.16. Amparando a ex-vítima, Alexandre indicou-lhe a figura do ex-assassino e apresentou: "Este é o nosso amigo Segismundo, que necessita de tua cooperação no serviço redentor. Estende-lhe as mãos fraternas e atende-o, em nome de Jesus." Adelino não hesitou, e embora o grande esforço íntimo, visível à nossa percepção espiritual, apertou a destra do ex-adversário, fundamente comovido. "Perdoe-me, irmão", murmurou Segismundo com infinita humildade. "O Senhor recompensá-lo-á pelo bem que me faz." O marido de Raquel fixou nos olhos como a dissipar as derradeiras sombras do desentendimento e redarguiu: "Disponha de mim, serei seu amigo." O ex-homicida inclinou-se respeitoso e beijou-lhe as mãos. O ato espontâneo de Segismundo conquistara-o. Não podia ser mau aquele espírito angustiado e triste que lhe osculava as mãos com veneração e carinho. Foi então que viu um fenômeno singular. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas. Irradiações suavíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber sua condição elevada e nobre. Herculano, junto de mim, falou-me em tom discreto. O perdão dado por Adelino foi sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus. Alexandre abraçou as duas almas reconciliadas e renovou-lhes fraternais observações, repassadas de sabedoria e ternura. Em seguida, recomendou ao esposo de Raquel que descansasse da luta, dispondo-se a sair em nossa companhia. Notei que marido e mulher, impulsionados pelos amigos espirituais ali presentes, voltavam ao corpo físico, a fim de permutarem impressões, referentemente aos fatos que classificariam de sonhos, dentro da coloração mental de cada um. 13.17. Ao se retirar, Alexandre, satisfeito, comentou paternalmente: "Com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito." E fixando Segismundo, acrescentou: "Creio que na próxima semana poderá iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação. Acompanhá-lo-emos com carinho, não receio coisa alguma." Enquanto Segismundo sorria, resignado e confiante, o orientador dirigia-se a Herculano, explicando-se: "Já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá de futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Segismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus. Entretanto, e nesse momento concentrou toda a sua atenção no interessado, é necessário que você lhe faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Todavia, não obrigam a novas quedas espirituais, quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. O aprendiz aplicado
pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores se de fato procura conhecer as lições e pô-las em prática. A justiça divina nunca foi exercida sem amor. E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia a que se referia Jesus em seu apostolado. Em seguida, convidando-me a acompanhá-lo, Alexandre despediu-se dos demais, frisando: voltaremos a vê-los no dia da ligação inicial de Segismundo com a matéria física. Preciso cooperar, na ocasião, com os nossos amigos construtores, aos quais pedi me apresentassem os mapas cromossômicos referentes aos serviços a serem encetados. 3.18. Separamo-nos. E eu, torturado de curiosidade estranha em vista daqueles cuidados extremos para que Adelino e Segismundo se reconciliassem, antes da reaproximação pelos laços da carne, não sopitei as interrogações que me atormentavam o espírito. Não seria lícito providenciar a reencarnação do necessitado sem quaisquer delongas? Por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo de Raquel, se ele deveria sentir-se satisfeito em poder cooperar na obra sublime de redenção? Não dispunhamos de suficiente poder para quebrar todas as resistências? Alexandre ouviu-me pacientemente, mostrou um sorriso de pai e respondeu: sua estranheza é natural. Não se habituou ainda aos trabalhos de socorro ou de organização neste lado da vida. E depois de pequena pausa considerou: cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo, e cada mente é como um céu. Do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária. Mas também, no instante do atrito de elementos atmosféricos, desse mesmo céu procedem faíscas destruidoras. Assim, a mente humana. Delas se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Mas, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação, porque, pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem. E, quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. Ora, no caso de Segismundo, unido a ele em processo ativo de redenção, não podemos dispensar-lhe o concurso amoroso e fraterno. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar-lhe os valores afetivos. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Modificado em sua posição íntima, Adelino emitirá doravante forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. 3.19. A palavra do orientador não podia ser mais lógica. Começava agora a compreender o sentido sublime do trabalho que se realizara para que o esposo de Raquel se fizesse mais humano e mais doce. Como não encontrasse expressões para definir meu assombro,
Alexandre sorriu e acentuou depois de longo intervalo. Segundo pode observar, não existem por aqui milagres para o culto do menor esforço. E quando ensinamos, em toda parte, a necessidade da prática do amor, não procedemos obedientes a meros princípios de essência religiosa, mas atendendo a imperativos reais da própria vida. No curso de seus esclarecimentos, alusivos ao interessante caso de Segismundo, o bondoso instrutor ferira assuntos de grande relevância para mim. Mencionara a união sexual e designara o trabalho criador como seu objetivo sagrado. Não seria esse o momento oportuno de ouvi-lo mais extensamente respeito ao delicado assunto? Criveio de interrogações ansiosas. Alexandre não se mostrou surpreendido e ouviu-me as perguntas com imperturbável serenidade. Quando me coloquei na atitude de expectativa, respondeu amavelmente: o sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. No capítulo de relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Desse plano, não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Trata-se de um domínio de semibrutos, no qual muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais que colaboram na formação básica dos corpos, destinados a servirem às entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é levado a efeito em massa, com características de mecanismo primitivo. O amor, nesses planos mais baixos, é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de ganga, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. 3.20. Alexandre fez ligeira pausa, sorriu paternalmente e continuou. Lembre-se, André, de que me referia a objetivos sagrados da criação, e não exclusivamente ao trabalho procriador. A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama, sem ser o objeto exclusivo das uniões. O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma. Compreendi que o problema era muito difícil de ser explanado, mas como se quisesse desfazer todas as minhas dúvidas, o dedicado instrutor prosseguiu, após breve interrupção. É necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo
transitório das criaturas. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos, nesse domínio, simplesmente sensações. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Harmonizando-nos com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. 13.21. As palavras de Alexandre abriam-me novos horizontes ao pensamento. As questões obscuras do tema tornavam-se claras ao meu campo mental, fazendo-me sentir que os intervalos da conversação se destinavam a fornecer-me tempo de meditar. O benevolente orientador continuou depois de longa pausa. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário da atração. Entre as almas, denomina-se amor. Entre os elementos químicos, é conhecida por afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. A paternidade ou a maternidade são tarefas sublimes. Não representam, porém, os únicos serviços no setor da criação infinita. O apóstolo, que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com diferença de planos, porque para ele a permuta de qualidades se verifica em esferas superiores. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras exigem as disposições da forma, a fim de atenderem a exigências da vida, em caráter provisório, no campo das experiências necessárias. As segundas, porém, prescindem do cárcere de limitações e efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante.